Hoje com o gerente comercial de serviços da Netafim, Caio Macedo. Bom dia, Caio. Bom dia, Otávio, tudo bem? Tudo bem, vamos falar sobre um novo produto aí para o setor de irrigação, que é uma evolução. A Netafim que é uma das maiores empresas mundiais em irrigação, né? Tanto irrigação por aspersão como por dutos, gotejamento, etc. e tal. Está presente no mundo todo, é uma empresa israelense e tem um nome já consagrado aí entre os produtores. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento do mercado da irrigação. Cada vez mais a água fica escassa, cada vez mais a água fica mais cara, né? O produto fica mais caro e cada vez mais as pessoas correm para a irrigação, que o produto já se mostrou muito eficaz, inclusive na questão da distribuição de adubos, né, que a planta precisa, e você tem muita economia. É um mercado que está crescendo no mundo inteiro. Positivo. A irrigação ela é um mercado promissor. Ela vem crescendo no Brasil nos últimos 10 anos numa média de 200 mil hectares ao ano. Nós acreditamos, no último ano de 2021, essa média já foi acima, esse crescimento já foi acima, chegando próximo dos 300 mil hectares. E nós acreditamos que o Brasil tem potencial para chegar ao 500 mil, aos 500 mil hectares ao ano de crescimento de irrigação, justamente por essas grandes vantagens que ela traz, não só da mitigação da dependência das chuvas, mas também da nutri-irrigação ou da ferti-irrigação, que deposita o nutriente diretamente na planta, trazendo uma série de vantagens já bem conhecidas no mercado. Quais são as principais culturas que já utilizam a irrigação? Bom, a Netafim trabalha com praticamente todas, é um pouco talvez exagerado, mas com a grande maioria das culturas no mercado. Estamos entrando com bastante força agora no mercado de grãos e fibras, temos uma nova abordagem para o mercado de cana, temos café, temos hortifruti, enfim, a Netafim trabalha com diversas soluções para qualquer tipo de produto e produtor no mercado brasileiro. E aí cada cultura, ou cada produtor, ou cada cultivo é um projeto analisado individualmente, né? Positivo, os projetos eles são individuais, analisando não só a natureza daquela cultura que vai ser implementada, mas também do terreno e da terra disponível para se fazer irrigação. Bom, a novidade que nós estamos trazendo aqui hoje, que a Netafim está colocando no mercado, é a Netafim Services, que é um modelo de negócio que já está crescendo em praticamente todos os segmentos da economia e da produção. E eu não tinha ouvido falar ainda de um tipo de serviço desse no setor de irrigação. É o quê? É um plano de assinatura? Como é que é? Explica para a gente. Muito parecido. Esse é um modelo de negócio que surgiu no México, é uma iniciativa da Netafim México e tem se espalhado muito rápido para todo mundo Netafim. Tá? Ela é uma iniciativa baseada no modelo das assinaturas, na economia das assinaturas, que diz, né, que os clientes hoje, os consumidores hoje, eles estão muito mais propensos a investir no benefício de um bem ou serviço do que propriamente a sua posse. Como você bem mesmo comentou, isso já é muito comum em alguns outros mercados, como carros, através das assinaturas, sim, o mercado de vinhos, telefonia, uma série de outros mercados que isso já é mais maduro e agora chega como novidade para o mercado de irrigação. Você não é o proprietário, o dono, você está fazendo o investimento e aí o service, como a gente faz, bancos fazem isso também, todo mundo faz, o service é para preservar o seu capital, não é isso? Positivo. Então, dentro da Netafim, nós estamos com 3 pacotes, 3 planos de serviços no nosso portfólio hoje. Tá. O primeiro deles, que a gente chama de plano anual de serviços, é um plano de consultoria. Então, nele, a Netafim fornece os nossos especialistas técnicos e agronômicos para garantir que, naquele sistema que o cliente já possui, ele consiga extrair 100% da performance dele. Sistema Netafim. Nesse caso, nesse primeiro plano, o sistema é do cliente. Tá. Pode ser qualquer... Pode ser tanto um equipamento que é da Netafim, quanto um equipamento de uma outra companhia. Que é do cliente, que é de uma usina, de um produtor de grãos, um produtor de citros e assim por diante. Mas ele vai receber uma instrução e uma análise para saber, porque ele pode não estar tirando o potencial máximo positivo do produto ou estar desperdiçando também. Exatamente. O sistema de irrigação ele não é muito diferente de uma outra máquina agrícola, né, como um trator, uma colheitadeira, um pulverizador.
Ele precisa de uma manutenção e ele tendo aquela manutenção feita corretamente, ele dura aí mais de uma década com tranquilidade. Então, esse é um plano, você tem mais 2. Temos mais 2. Né? O nosso segundo plano é o plano de operação e manutenção. Nesse caso, o cliente que deseja que a Netafim assuma a operação do dia a dia dele e faça a manutenção preventiva no equipamento, também é possível. Então, a Netafim vai mobilizar uma equipe dela, um time da Netafim, que vai garantir que aquele equipamento está performando da melhor maneira possível durante toda a vida útil dele. Aí só para produtos Netafim ou também, como do primeiro modelo, se ele tiver o equipamento próprio, ele pode utilizar a manutenção da Netafim também? Ele pode utilizar também no seu equipamento próprio. Tá. E aí o que leva ao terceiro plano, e esse sim é um plano mais disruptivo no mercado, que a gente não via até o momento, nesse chamado de irrigação por assinatura, a Netafim fornece o projeto de ponta a ponta. Tá. Então, a Netafim vai fazer o desenho desse projeto, ela vai fazer a aquisição dos componentes necessários, vai fazer a instalação e vai cuidar, ali pelo período do contrato, que está variando hoje entre 6 e 10 anos, né, que esse equipamento performe 100% daquilo que foi desenhado seja entregue, e o cliente apenas tem que se preocupar com a assinatura mensal, e a Netafim cuida desse sistema durante todos esses anos. E aí é como se fosse um plano de manutenção, por exemplo, de uma marca de automóvel. Você me vendeu o carro e aí eu tenho lá o que eu tenho que fazer com 10 mil quilômetros, com 20 mil, com 30 mil. E aí, quer dizer, se eu faço, eu estou seguindo e mantendo as minhas garantias. Se eu não faço, eu perco garantia ou esse tipo de coisa. É como qualquer contrato. Essa analogia ela é muito boa para o nosso primeiro plano, o plano anual de serviço. Tá. Nesse, nós vamos dar transferir todo o conhecimento Netafim para que o produtor possa fazer isso, vamos dizer, com a nossa supervisão, com o nosso know-how. No caso do plano de irrigação por assinatura, a Netafim faz tudo isso. Então, fazendo uma analogia, já está embutido já. Fazendo uma analogia ao carro, é como se você comprasse um carro por um leasing, por exemplo, só que ao invés de você receber só o carro, você recebe o carro, o motorista, a lavagem, a troca de pneus, a troca de óleo, as manutenções periódicas. Então, todo o pacote completo é da Netafim. A irrigação é por conta da Netafim, o produtor vai fazer aquilo que ele sabe fazer, que é produzir mais com menos. Isso vai tirar uma dor de cabeça dele, inclusive, né? Porque esse negócio de manutenção é complicado para tudo, né? Se eu for ficar pensando nos problemas do meu carro, eu não tenho tempo para pensar nas outras coisas que eu preciso. Eu tenho que ter a minha oficina autorizada, o meu mecânico, seja lá quem for, que vai olhar para mim e falar, está na hora de trocar a bateria, senão você vai ficar na mão que nem ficou no fim de semana, né? Aqui, eu não ouvi o conselho dele, achei que dava mais um fiozinho, não deu não. Não deu. Exatamente. Na próxima vez eu escuto antes. O produtor rural hoje, né, seja ele um pequeno produtor, um produtor individual ou uma grande agroindústria, ela tem milhares de decisões para tomar numa única safra. E a Netafim chega com o objetivo de simplificar um pouco, pelo menos a parte da irrigação. Então, nós estamos realmente nos associando cada vez mais aos nossos clientes. Eu acho que, na verdade, quando você contrata uma consultoria, ou você tem um plano de assistência, você não tem por que teimar com aquilo, né? Já está... Quem produz sabe quanto tempo dura, qual é o desgaste da peça. É que nem em carro, gente que troca uma mangueira porque estourou e não troca o sistema inteiro. Né? O que vai acontecer? A mangueira nova aguenta a pressão toda do sistema, mas ela vai jogar mais pressão para as mangueiras que estão velhas e as velhas vão estourar. Sem dúvida. É isso aí. É tudo igual. Vem cá. Para cada plano, vocês têm um tipo de assinatura, um tipo de preço, não é isso? Positivo. Positivo. Então, no plano plano anual, né, de serviços, ele tem uma duração menor, né? Ele é um plano que é de 1 ano. É o primeiro plano. Isso, o primeiro plano. Ele tem duração de 12 meses. Tá. Né? E vamos dizer, o nosso plano inicial. Ok. Né? O plano de operação e manutenção, né, é um plano que... é o plano 3? Não, é o plano 2. O 2. Ele dura de 3 a 5 anos, né, e tem um custo um pouco maior, porque tem uma integração um pouco maior com a Netafim. E o plano de irrigação por assinatura é o nosso plano mais completo, que vai durar aí, entre 6 e 10 anos. Né? Você tem
tanto a parte do equipamento, que entra dentro dessa mensalidade, quanto a parte do serviço. Então, você junta esses dois componentes e não se preocupa mais com a irrigação. Deixa que a irrigação é por conta da Netafim, tanto a troca da mangueira, se precisar, quanto a troca do filtro, todos os componentes que precisarem ser substituídos nessa vida útil, a Netafim vai fazer a troca, porque o equipamento, nos primeiros anos, até o término do contrato, é de propriedade da Netafim. Isso é muito importante. Então, eu tiro a necessidade do CAPEX do meu cliente no primeiro momento, esse investimento é da Netafim, eu transformo isso numa despesa, num OPEX, certo? E no final do contrato eu transfiro essa propriedade para o meu cliente e aí ele pode decidir se ele quer continuar com a minha operação e manutenção apenas ou se ele já adquiriu todo o conhecimento que ele precisava nesse período do contrato e quer continuar tocando a irrigação por conta própria. Mesmo porque um equipamento de irrigação bom como o de vocês, a gente sabe que dura de 20 a 25 anos, com uma boa manutenção. Com certeza. Então, se eu estiver errado, você me corrige, mas pelas informações que eu tenho e as entrevistas que eu já fiz e conhecimento, de 20 a 25 anos. Quer dizer... Isso depende muito do desenho de cada projeto, claro, mas nós temos projetos com 20 anos performando ainda muito bem. Tá, e com a devida manutenção. Com certeza. Porque, às vezes, o comprador reclama do equipamento, mas ele não deu a manutenção adequada. Com esse sistema, vocês dão a manutenção adequada e, realmente, o produto cumpre aquilo para que foi planejado. Exatamente. Inclusive no tempo de vida. Ok, Caio. É isso aí. Para quem quiser saber mais sobre a Netafim e os planos, quais são? Nós temos as nossas redes sociais, né? Netafim Brasil. Nós temos o nosso site, netafim.com.br. Nós vamos estar nas principais feiras agrícolas do país, que estamos retomando agora as principais feiras com a iniciativa de serviços e também as demais iniciativas que a Netafim tem no Brasil para realmente alavancar esse mercado de irrigação e tornar esse Brasil cada vez mais orgulhosamente irrigante. Graças a Deus que a vida vai voltando ao normal aos poucos, né? Conforme a gente vai tomando as vacinas. Né? Você, inclusive, está aqui ao vivo, o que eu gosto muito mais de fazer ao vivo, mais do que ficar fazendo online à distância. Né? Eu acho que a conversa tete a tete, cara a cara, ela evolui melhor e mais rápido, né? Porque a interjeição ela é feita de forma direta no momento certo, né? Você não depende do sinal, o que pode cair ou não cair. Tá bom? Sem dúvida. Ok. Novidades, manda para a gente que a gente vai trazendo aí para o nosso produtor rural. Com certeza, mantemos contato e compartilhamos boas informações no futuro. Ok, boa Páscoa para você. Estamos na semana da Páscoa já. Igualmente. Esse foi o Caio Macedo, gerente comercial de serviços Netafim Irrigação.